Olá, boa noite. Veja no Jornal da Tribuna de hoje, polícia desarticula a quadrilha dos Thundercats. Inquérito sobre grupo de extermínio está concluído e todos os integrantes estão com preventiva decretada. E mais. Perseguição e morte em Jaboatão. Um comerciante foi assassinado próximo ao local de trabalho. No Ibura, mais 2 homicídios. Uma das vítimas seria gerente de uma boca de fumo. Irmão de 2 policiais militares é assassinado dentro de casa em Jaboatão. Tráfico de criança. Enfermeira é presa no aeroporto tentando embarcar com um bebê para a Europa. Comerciante é perseguido e assassinado próximo ao local onde trabalhava em Jaboatão dos Guararapes. Um funcionário que estava com ele no momento do crime saiu ferido. A perseguição foi na Rua da União. O comerciante fazia entrega de mercadorias quando foi atingido com 2 tiros nas costas e bateu num poste. Nivaldo Barbosa da Silva tinha 41 anos e era dono de um avícola em Jardim Piedade. No atentado, o funcionário da vítima também ficou ferido e teve que ser levado pelos moradores para o Hospital Jaboatão Prazeres. Não, eu passei bem nessa rua aqui, vi só o carro aí parado aí, o pessoal dentro do carro aí, sangrando, eu fiz um socorro. Socorri ele para o Hospital Novo, deixei lá, o médico disse que ia transferir para a restauração, que o estado dele era grave. Ele estava inconsciente? Estava inconsciente. Estava sangrando muito? Não, muito não, estava um pouco, tinha um rosto, ela estava descendo o sangue pelo rosto. Ele levou o tiro? Eu não sei dizer que ele estava. Se levou tiro, se ele não levou tiro. Para mim foi uma batida, tinha visto que não foi como se fosse uma batida. No carro do comerciante, a polícia encontrou objetos pessoais. No bolso da vítima, cheques e dinheiro, uma quantia de quase R$ 4.500. A família não quis gravar entrevista. Existe a suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte e também de um crime planejado. Com relação especificamente a uma questão que houvera recentemente com um funcionário, a versão que nós temos é de que houve um acordo trabalhista e que o funcionário teria recebido uma parte desse acordo e a outra estaria para ser paga ainda domingo. E chegou também a informação que não houve nenhum entrave nesse acordo entre vítima e o funcionário. É uma possibilidade, no caso, o latrocínio, né? Tendo em vista o fato de que houve morte. A subtração da coisa ainda não foi evidenciada. De acordo com os médicos do Hospital Jaboatão Prazeres, o rapaz socorrido por moradores da comunidade morreu logo após dar entrada na unidade e permanece sem identificação. 2 homens foram assassinados hoje à tarde no Ibura. Um deles foi retirado vivo do porta-malas de um carro e executado com tiros na cabeça no meio da rua. A outra vítima era suspeito de gerenciar uma boca de fumo e já estava sendo investigado pela polícia. A Rua Benigno Jordão de Vasconcelos, em Lagoa Encantada, Ibura, foi o fim da linha para Erisdelson Costa de Santana, de 25 anos, o Eris. Segundo a polícia, ele foi baleado na UR2 por 5 homens em um Gol Prata. Ferido, Erisdelson ainda conseguiu correr por aquele terreno, atravessou alguns quintais até cair morto na calçada. Para os policiais da delegacia do Ibura, não foi difícil reconhecer a vítima. Eles já detiveram Erisdelson por causa de denúncias de que ele seria gerente de uma boca de fumo de crack e maconha. Os policiais acreditam que Erisdelson foi vítima de uma vingança por causa de um assassinato que aconteceu na UR2 na última segunda-feira. Alexandre da Silva Mota, de 18 anos, conhecido como Negão, teria sido assassinado por integrantes da quadrilha de Erisdelson, composta por 5 homens. Anteontem houve um outro homicídio aqui no distrito e teria sido de uma quadrilha rival, também investigado por nós. Quer dizer que ele já estava sendo investigado? É sim, a delegacia já há dias vem recebendo denúncias de que ele estaria envolvido no tráfico de drogas e envolvido em alguns homicídios aqui no distrito. Praticamente no mesmo horário desse homicídio, um outro homem também foi assassinado no Ibura.
O crime aconteceu na Rua 50 da UR11. A vítima não foi identificada no local, mas os moradores disseram aos policiais militares da Rádio Patrulha que o assassinato foi cometido por 3 homens em um Palio Verde 4 portas. Eles pararam o veículo, retiraram o rapaz com vida do porta-malas, jogaram ele no chão e o executaram com tiros na cabeça. Em seguida, fugiram em direção ao R2. Por enquanto, vocês não têm qualquer informação se esse homicídio tem relação com o da Lagoa Encantada? Por enquanto, não temos informação nenhuma a respeito desse crime. Ninguém anotou a placa do carro. É um carro verde, como informei, com 4 portas. Agora, informando que é o seguinte, que quem veio com o veículo para cá, com certeza conhece essa área. Um local deserto e um local de fuga também. 2 rapazes foram presos momentos depois de assaltar um promotor de justiça em um sinal de trânsito da Avenida Rui Barbosa. Com ironia, um deles contou como escolheu o carro do promotor para praticar o assalto. Na delegacia do Espinheiro, a vítima foi resgatar os pertences, o aparelho celular e a carteira roubados pelos 2 rapazes que foram reconhecidos imediatamente. O promotor de justiça, Marcos Antônio de Carvalho, contou que foi abordado por volta das 8h30 da manhã no semáforo da Avenida Rui Barbosa, no Parnamirim. Parei o carro porque o sinal tinha fechado e fiquei o último carro, daquela fila de veículos. E aí notei quando uma pessoa de bicicleta estava vindo por trás. Quando eu olhei, ele já estava com um revólver na mão, batendo no vidro, mandando baixar o vidro, Baixei o vidro, ele pediu o celular primeiro, e aí eu tive cuidado de mostrar a ele onde estava o celular, e dizendo que ia pegar no terno, até pelo próprio tipo do indivíduo, eu pensei que podia, na hora do nervosismo, ele efetuar um disparo. Então disse que ia pegar o celular. Depois que entreguei o celular, ele pediu a carteira e estava no bolso da calça. Eu disse, olha, está no bolso da calça, vou pegar. E calmamente peguei, entreguei a carteira a ele, ele pegou a bicicleta, virou e saiu no sentido da contramão. A arma usada no assalto, um revólver calibre 32, foi apreendida junto com os pertences roubados. Estavam com os 2 suspeitos presos por policiais militares no bairro das Graças, poucos minutos depois do assalto. Não reagiram não. Eles se entregaram, inclusive até jogaram a arma, tentando levar o flagrante. O ex-presidiário Túlio Lacerda Maia, de 19 anos, vai voltar para a cadeia pelo crime de assalto à mão armada. Já Rodolfo da Silva Santos, de 20 anos, disse que agiu pela primeira vez e fez brincadeiras pelo fato de escolher como vítima um promotor de justiça. Tá de paletó na beca, tô em abona, vamos mudar para vir em abona. Aí botou e veio mesmo. Mas aí não foi boa, se deu mal, né? Oxi, deu mal não, oxi, aqui tempo tô solto, oxi. Escolheu a vítima errada, né? Não tem escrito na testa que é a pessoa, né? Veio de paletó no Honda Civic, eu enquadrei. Por quê? Por que ele? Porque eu achava que tinha valor, né? Mas deu errado, infelizmente. Apresentado à autoridade policial, ele determinou que fosse lavrado o flagrante e ao final vamos recolher ele até o presídio Cotel, 2 adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidos no bairro de Parnamirim. De acordo com a polícia, eles estavam armados e se preparavam para praticar assaltos nas proximidades do Hospital Agamenon Magalhães. Ao serem abordados pela PM, os menores atiraram contra os policiais, mas foram rendidos. Na GPCA, eles foram autuados por tentativa de assalto e porte ilegal de arma. A seguir, irmão de policiais militares é assassinado em Barra de Jangada. Delegado conclui inquérito sobre integrantes do grupo de extermínio Thundercats. O Jornal da Tribuna mostra já. Presos 2 homens suspeitos de matar moradora de rua em São Lourenço da Mata. De acordo com as investigações, Rafael Santos da Silva, de 18 anos, e Fábio Francisco Pereira, de 25, teriam assassinado a pauladas Priscila Ferreira da Silva no dia 6 de maio, no bairro Muribara, próximo ao reservatório da Compesa. Segundo o delegado Edinaldo Araújo, responsável pelo caso, o crime foi motivado por dívida de drogas.
Homicídio hoje à tarde também em Jaboatão. Irmão de policiais militares foi assassinado dentro de casa. De acordo com parentes, ele tinha envolvimento com drogas e se relacionava com mulheres casadas. Para a polícia, o crime pode estar relacionado à atividade de segurança que a vítima desempenhava. A comunidade informou à polícia que ouviu 3 disparos na casa de número 370 na Avenida do Contorno, em Barra de Jangada. Os tiros atingiram Genilson Brito da Silva, de 43 anos, que morava só. Ele havia almoçado fora e voltou às 11h30 da manhã. Ninguém viu quem chegou depois. Não há sinais de arrombamento, nem na porta, nem na grade. A vítima tem 2 irmãos na Polícia Militar, um lotado no 6º Batalhão e o outro trabalhava no Sertão. A Força Tarefa de Homicídios levantou 3 vertentes que podem elucidar o crime. A primeira, Genilson era viciado em drogas. A segunda hipótese, de acordo com um dos irmãos, pode ser o relacionamento com mulheres casadas, sendo uma delas envolvida com drogas. Outra possibilidade tem a ver com o trabalho de segurança nos finais de semana em uma padaria na área considerada de risco. Como aqui é uma área de risco, há uma presunção de que ele tenha se insurgido, tenha entrado em conflito, tenha havido algum entrave com relação a pessoas da vida do crime, tendo em vista o fato de ele exercer esporadicamente essa atividade de segurança. Dentro dessas mínimas vertentes, não desprezando outras dentro do campo amplo da investigação, mas essas pequenas vertentes, acredito que poderá estar exatamente o caminho correto para se chegar à autoria desse crime. Polícia conclui inquéritos sobre grupo de extermínio Thundercats. De acordo com o delegado, todos os integrantes estão com prisão preventiva decretada. Os 4 inquéritos concluídos são referentes a homicídios cometidos no bairro de Jardim São Paulo. As vítimas foram mortas entre fevereiro e julho do ano passado. Pelas mortes de Davi Medeiros da Silva, Tiago Corte Real Salles, Ângelo de Oliveira Barros e José Ricardo de Freitas, a polícia indiciou 12 integrantes do grupo de extermínio conhecido como Thundercats. Com estes casos, já são 5 inquéritos de homicídios contra o grupo concluídos pela Delegacia de Jardim São Paulo. Seria muita pretensão dizermos que iríamos acabar 100% desse grupo Thundercats, porque vai aí 10, 12 anos para trás, né, de uma quadrilha que estava enraizada, encravada aqui na região. Mas com certeza eu posso te garantir que ela realmente hoje se encontra totalmente desarticulada aqui dentro de Jardim São Paulo. Hoje todo o grupo se encontra preventivado, coisa que anteriormente não acontecia. Difícil era conseguir as preventivas. E hoje nós já temos, irmãos. Então está muito mais fácil hoje botar esse povo na cadeia. A polícia também atribui ao grupo a morte de Luciana Barros da Silva. Foi a partir do depoimento dela que os 4 homicídios cometidos no ano passado começaram a ser apurados. Luciana apontou o líder do grupo, José Marcionilo da Silva, conhecido como Tiago, como sendo o mandante e o executor dos crimes. Ele e outras 11 pessoas foram presas pelas delegacias de Jardim São Paulo, roubos e furtos e pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Entre elas, um sargento da aeronáutica acusado de receptar carros e cargas roubados pelo grupo. 4 veículos, armas e materiais de informática foram apreendidos em lojas e casas utilizadas pelos integrantes da quadrilha. Em alguns computadores havia material de exploração sexual infantil. Também foram encontrados imóveis onde o grupo prendia e torturava as vítimas, chamados de delegacias. Segundo a polícia, o grupo começou a agir oferecendo supostos serviços de segurança para comerciantes e moradores do bairro, mas o pagamento era obrigatório. Quem não pagasse sofria retaliações. Em cerca de 10 anos, o grupo se fortaleceu agindo também com roubo de cargas e lavagem de dinheiro. A estimativa é de que os Thundercats arrecadavam todos os meses cerca de R$30 mil. Todos nós hoje estamos empenhados, certo? Estamos de mãos dadas e não vamos deixar, em hipótese alguma, aqueles desmandos dos Thundercats voltarem a imperar naquela localidade. A seguir, enfermeira é presa no aeroporto dos Guararapes tentando embarcar com um bebê para Portugal. 1000 cruzes são fincadas na praia de Boa Viagem para lembrar as vítimas da violência em Pernambuco. A gente volta já.
Enfermeira alagoana é presa tentando embarcar para a Europa com um bebê no aeroporto do Recife. Ela disse à polícia que entregaria a criança a um casal de portugueses que não pode ter filhos e iria adotá-la. A Polícia Federal investiga se a mulher faz parte de uma rede internacional de tráfico de seres humanos. Os policiais federais que trabalham no aeroporto desconfiaram da atitude de Suzana Inês dos Santos. A auxiliar de enfermagem alagoana de 26 anos tratava com frieza a menina de 1 ano que carregava no colo. Na abordagem, a polícia constatou que Suzana havia falsificado a declaração de nascido vivo, fazendo-se passar por mãe da criança. Com esse documento, ela conseguiu falsificar também a certidão de nascimento da menina. Suzana tentava embarcar para Portugal, onde entregaria a criança a um casal de portugueses que teria custeado as despesas da viagem. No depoimento, Suzana contou que conheceu os portugueses em Alagoas há 3 meses, quando eles tentavam, por meios legais, adotar uma criança brasileira, mas não tiveram sucesso. Ela também disse que a criança é filha biológica de um casal de trabalhadores rurais de Alagoas, que não tinha condições de criá-la. Suzana diz que fez isso para ajudar e não ganharia nada em troca, mas a polícia tem outra versão. Ninguém faz um processo desse todo, inclusive falsificando documento, apenas por se sentir sensibilizado por um casal correndo todos os riscos. Nós acreditamos que ela faça parte de uma rede internacional de tráfico de seres humanos. Haja vista que ela não usou dos meios legais, tipo adoção ou documentação legítima, para estar levando essa criança para o exterior. Razão pela qual a gente acredita que ela está negando, com medo até de uma represália dessas pessoas que têm aliciado ela. Suzana foi indiciada por 3 crimes: obter lucro com o envio de criança ao exterior, falsificar documento público e registrar como seu filho de outra pessoa. Ela pode pegar até 18 anos de prisão. A criança foi enviada ao Conselho Tutelar do Recife. Os pais biológicos e os portugueses também vão ser indiciados. Nós estamos acionando a Interpol, que é a Polícia Internacional em Portugal, para estar indiciando essas pessoas por tráfico internacional de seres humanos e por também associação para esse tráfico. Os números da violência em Pernambuco podem ser comparados aos de uma guerra civil. De janeiro a maio deste ano, o estado já contabiliza mais de 2.000 assassinatos. Hoje, nas areias da Praia de Boa Viagem, cerca de 1.000 cruzes foram fincadas em memória das vítimas da violência. O protesto era para chamar a atenção. Eles conseguiram. O que está acontecendo é uma guerra civil. Nós precisamos mesmo lutar para que isso aconteça, mesmo que não esteja batendo na nossa porta. Na porta de Lourdes Viana, a violência não bateu, invadiu. Uma bala no vidro do carro, um tiro no peito, uma vida interrompida. Gilson Nunes morreu com 61 anos. Eu pedindo a ele, não, por favor, não atire, a gente não tem mais dinheiro. Não atire, por favor, ele já está ferido, ele não deu nem atenção, atirou mesmo, sabe? Sem piedade mesmo. O marido de Lourdes morreu no início do ano na zona sul de Recife. A mulher deste empresário, a professora Altina Coutinho, de 57 anos, foi assassinada no mesmo local há menos de um mês. Hoje, na Praia de Boa Viagem, eles exibiram faixas, fincaram cruzes, se uniram contra a violência. Quer saber que não estamos só. Ou seja, acho que estamos encontrando força com essas pessoas, com pessoas como vocês que estão nos apoiando, dando todo o apoio. Acho que é a única explicação para a gente entender essa força que está dando coragem para a gente tocar a vida em frente, que a coisa é muito brutal. As 1.000 cruzes fincadas na areia da praia representam apenas a metade das vítimas assassinadas este ano em Pernambuco. De acordo com a Secretaria de Defesa Social do Estado, até o dia 31 de maio aconteceram aqui 2.097 homicídios. Estima-se que há uma média no Iraque de 6.000 pessoas assassinadas no ano de 2007, enquanto que no Brasil estima-se que já foram mortos aproximadamente 15.000 brasileiros. Olha, basta somar a estatística oficial de Pernambuco e a do Rio de Janeiro para nós chegarmos à conclusão que nós já passamos dos 15.000 homicídios. Nós não podemos nos calar diante de uma situação como essa. Recife clama por paz.
Pernambuco clama por paz, o nosso país clama por paz e algo tem que ser feito. E hoje à tarde, o secretário de Defesa Social, Romero Menezes, resolveu falar sobre o protesto em Boa Viagem e os números que mostram os mais de 2.000 assassinatos em Pernambuco nos últimos 5 meses. Segundo ele, o Estado está trabalhando contra a violência, mas as ações só vão ser percebidas pela população no próximo ano. Nós temos observado internamente aqui na Secretaria, nas nossas análises, de que pese os números serem alarmantes e serem números chocantes, mas a gente observa que no nosso trabalho, de janeiro até o dia de hoje, a gente observa, principalmente em relação aos homicídios, uma curva descendente. Né? E nós pretendemos continuar atuando de forma estratégica, com algumas mudanças estruturais, como nós vimos fazendo, para, junto com o aporte de recursos materiais, a gente continuar fazendo com que essa curva cada vez mais seja descendente. O que já foi feito e o que ainda pode ser feito para acabar com isso? Nós fizemos mudanças estruturais nas 2 maiores corporações policiais. Nós estabelecemos novos critérios de dimensionamento do número dos policiais. Nós estamos investindo na capacitação dos policiais. Em um ano, depois de todas essas atitudes, a diminuição da violência poderá ser percebida pelo pernambucano? Esse é o nosso objetivo, né? Diminuir, como está bem expresso no Pacto pela Vida, alcançar a taxa de 12% nos índices de violência. Isso, com certeza, com toda essa mudança estrutural, a gente vai conseguir, sim. Projeto de lei que está em análise na Comissão de Educação da Câmara Federal tem dividido a opinião dos deputados. A proposta é de privilegiar estudantes índios e negros nos programas de financiamento de cursos universitários. O deputado Raul Henrique, que integra a comissão, é contra a proposta. Eu acho que nós temos a obrigação de reconhecer o fato histórico da escravidão, a chaga da escravidão, a tragédia que foi a escravidão no Brasil. Mas a escravidão ela tem uma consequência, é que os negros têm uma participação maior entre os mais pobres. Se a política afirmativa for para os mais pobres, proporcionalmente eles serão mais contemplados. Com isso, eu acho que as políticas elas têm que ser para o conjunto da base da pirâmide social brasileira. O Jornal da Tribuna termina aqui. Obrigada por sua audiência e até amanhã. Jornal da Tribuna. Oferecimento Eletroshopping. Móveis e eletrodomésticos nas melhores condições. E ponto final.